série de parábolas. E você é muito convidado, muito amado de estar aqui conosco e também assistir as últimas terças-feiras. Nós temos aí também separado uma série de parábolas. Aqui embaixo você vai achar no link de São Mateus, você vai assistir a playlist da série de parábolas. Então temos aí, né, nós estamos na 15ª, 16ª parábola de Jesus, parábola que Jesus contou, tá bom? Então, você que está online aí no chat, você é um abençoado, uma abençoada, você é muito bem-vinda a continuar aqui conosco, onde vamos falar sobre essa série de parábolas. E hoje nós vamos falar sobre a parábola do servo, do fazendeiro e do servo. Do fazendeiro e do servo. Queria que você abrisse sua Bíblia lá em Lucas 17:7. Abra sua Bíblia aí comigo, não me deixe só lendo essa parábola, essa passagem, mas abra aí também essa passagem, abra essa Bíblia aí para poder estudar sobre a palavra de Deus nesse momento. Você é convidado a estar abrindo a Bíblia, a palavra de Deus, para lermos juntos. Diz assim, Lucas, capítulo de número 17, versículo de número 17, 7. Quando o servo chega do campo depois de arar e cuidar as ovelhas, o Senhor lhe diz: venha logo para comer à mesa conosco? Não, ele diz: prepare-me a refeição, apronte-se, sirva-me quando como e quando bebo, e você pode comer depois. E acaso o Senhor agradece o servo por fazer o que lhe foi ordenado? Da mesma forma, quando vocês obedecem, devem dizer: somos servos inúteis, apenas cumprimos o nosso dever. Palavra do Senhor, em nome de Jesus. Senhor, nós somos gratos a Ti por essa mensagem, por essa parábola, essa passagem que nos ensina, nos exorta e nos coloca nos nossos lugares. Porque, Senhor, muitas vezes achamos que somos isso, que somos aquilo, mas a Tua parábola nos fala que somos apenas servos, Pai. Servos Teus, servos inúteis, que apenas não trabalhamos por recompensa, que trabalhamos para receber a recompensa do céu que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus, fala conosco. Senhor, nos exorta e fala conosco aquilo que temos que ouvir e precisamos, assim como um pai que corrige seu filho e coloca na direção. Faça conosco também, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Essa parábola, ela é uma parábola bem forte, e para nós e para crentes, né, modernos ou crentes agora contemporâneos, né, essa parábola ela é assustadora. Tem pastor que eu ouvi outro dia que quer atualizar a Bíblia. E essa talvez seria uma das partes aí que alguns pastores gostariam de atualizar, ou de crentes do mimimi gostariam de atualizar. Porque essa parábola ela fala da não obrigatoriedade do Senhor agradecer o servo e da obrigatoriedade de nós sermos servos, né, com o Senhor sem buscar essa recompensa. Então muita gente que trabalha e vive, né, por buscar recompensas, eles acabam sendo, né, tomando uma madeirada na cabeça quando escuta essa parábola, porque Jesus usa de forma dura e usa de forma, né, para exortar os seus discípulos e aqueles que estavam ao redor, de maneira em que Jesus fala: olha, aqui vocês
quando tiverem feito tudo que lhes for ordenado, deve dizer: nós somos servos apenas cumprindo o nosso dever. Nós somos servos que cumprem o nosso dever. E eu me lembro muito bem, eu não sei se tem alguma mãe que pode dar um glória a Deus nesse chat aí, quando eu estava na escola e algumas matérias eu tirava nota baixa e ficava de recuperação, e não seja como eu em algumas matérias, meus meninos que estão aí nos assistindo, né? Principalmente matemática, eu tinha certa dificuldade de passar em matemática e tirava nota baixa, né? Física, né? Essas matérias aí mais difíceis eu ficava doido, né? Porque eu tinha dificuldade nessa matéria. E às vezes, quando eu tirava nota baixa, é nítido, né? A criança, o que ela faz quando chega a prova? Ela bota lá no fundo da mochila. E cadê a prova? Mãe, foi mais ou menos, foi meio ruim. A gente sabe que a gente tirou nota baixa, né? A gente sabe que a gente mandou mal. Aí a mãe vai lá, pega: que nota é essa aqui? Que esse boletim aqui que eu tenho que assinar, que nota é essa aqui? Essa nota tá baixa demais, você tem que estudar. Aí minha mãe botava de castigo, botava para estudar, botava, né, explicadora para ver se eu passava. Aí eu me lembro que eu tirava o ano todo nota ruim. Nossa, mãe, matemática, que era o meu calo. Matemática, eu confesso que era difícil, né? Tentava, o ano todo tirando nota ruim. Chegava na famosa recuperação ali, na quinta prova que tinha no meu colégio, em Campo Grande, Belisário. Na quinta prova eu ia lá, tirava 9, 8. Tirava uma nota que pra mim, que estava tirando 5, era muito boa. E eu mostrava para minha mãe, e ela falava o quê? Que a maioria das mães falam: você não fez mais do que a sua obrigação. Às vezes tirava nota baixíssima em matemática, mas em história, geografia, que eu já me mandava um pouco melhor, mostrava para ela: ela não fez mais do que a sua obrigação. A sua obrigação é tirar a nota boa. E Jesus está falando para os discípulos aqui, porque vocês são servos e cumprem o seu dever, não fazem mais do que a obrigação. Nós, homens e mulheres de Deus, que exercemos o chamado do Senhor, não devemos buscar recompensas ou então recompensas humanas sobre isso. Nós não fazemos mais do que a nossa obrigação. Jesus coloca os discípulos e aqueles que estavam ouvindo no seu lugar e fala assim: vocês não têm que buscar tapinha nas costas de forma alguma. Vocês não têm que buscar recompensas de forma alguma. Porque Jesus está falando, se você ler e preparar para a sua leitura em casa, no capítulo 17 de Lucas, em que acabamos de ler, no capítulo 17, nós temos 3 partes. Essa é uma das partes, começa no versículo 7. Mas nós temos uma parte anterior. Na parte anterior, Jesus adverte. Na segunda parte, tem a cura dos leprosos. E logo na terceira parte é um conteúdo profético. Então você que estiver em casa, estiver aí com a Bíblia na mão, com certeza vai estar, né? Leia o capítulo de número 17, porque ele fala, né, sobre essa advertência na primeira parte, que é a que estamos falando agora, mais particularmente. Jesus vai e fala sobre os 10 leprosos, e depois Jesus vai lá e dá um sermão profético, do 20 ao 37 e do 11 ao 19, a parte dos 10 leprosos. Então, essa parábola do fazendeiro e do servo é uma advertência aos versículos anteriores. Por quê, pastor? Nós estudamos diversas parábolas, diversas parábolas anteriores a essa. Você tem que assistir, meu irmão, minha irmã. Volta aí, lá embaixo vai ter uma playlist das séries de parábolas da série de terça-feira. Você assiste as parábolas, porque no capítulo 15, o que a gente sempre falou em algumas parábolas, e falamos dos contextos das parábolas, Jesus vai falar muitas vezes para pecadores, publicanos, ou então vai falar diretamente para fariseus. E o que os fariseus faziam? Tratavam com desprezo quem? Os publicanos e os pecadores.
E esses publicanos e pecadores se reuniam ao redor de Jesus para ouvir a palavra. O capítulo 15, você lê em casa, Lucas 15, é muito sobre isso. Jesus fala para fariseus e para publicanos. Jesus dá um sacode nos fariseus aí, porque ele está falando, né, sobre os desprezos que muitas vezes os fariseus davam para os publicanos e pecadores. No capítulo de número 16, a gente vê, né, o mesmo tipo de parábola e de conversa de Jesus acerca, né, do desprezo e da superioridade que os fariseus achavam que tinha, né? Por exemplo, na parábola do rico e do Lázaro, que já pregamos sobre isso, já falamos disso na série de parábolas. Na parábola também que Jesus fala sobre o quanto essas pessoas eram menosprezadas e negligenciadas. Só que agora, no capítulo de número 17, Jesus faz uma advertência aos discípulos para que não cometa o mesmo erro de desprezo do próximo e desprezo de alguém que está ao seu lado. Ou seja, não sirva de tropeço. Aonde que está isso, pastor? Versículo 1 do capítulo 17. Diz assim: Jesus diz aos seus discípulos: sempre haverá o que leve as pessoas a caírem em pecado, mas a aflição espera quem causa a tentação. Seria melhor ser lançado no mar com uma pedra de moinho amarrada no pescoço que fazer um desses pequeninos pecar. Cuidado, versículo 3, tenha cuidado, se um irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa-o. Mas se ele pecar contra você 7 vezes por dia, e a cada vez se arrepender, peça o perdão e o perdoa. Jesus adverte, bate, fala sobre o perdão, fala sobre, mas e se meu irmão pecar várias vezes comigo? E se meu irmão errar várias vezes comigo? E se meu irmão me irritar várias vezes por dia? Se meu irmão errar 7 vezes por dia, cada vez se arrepender? Peça perdão e perdoe. Jesus dá uma aula de conhecimento nessas parábolas e uma aula de como se deve viver. O que a gente fala, errou, problema é dele. O que não pode é persistir no erro. Errar uma vez, tudo bem, eu vou perdoar. Agora, se errar de novo comigo, não é isso que a gente fala? Não é isso que tem gente que está ao nosso redor fala? Se errar comigo, meu irmão, eu vou virar o giraia. Não é isso? Mas Jesus fala, olha, se alguém pecar contra você 7 vezes e a cada vez se arrepender, peça perdão e perdoe. Peça perdão e perdoe. Porque Deus olha o arrependimento segundo o coração. Você vai estar fazendo a sua parte de se arrepender ou então de perdoar. Jesus alerta o perigo, principalmente no capítulo 17, versículo 1, Jesus alerta do perigo de citar alguém à ira e citar alguém a pecar. E versículo 3 e 4 que eu acabei de ler, a importância do perdão. Então, diante de tudo isso, querido, querida, nessa palestra sobre a parábola, do fazendeiro e do servo, Jesus dá uma advertência aos discípulos que reconhece, então, que não precisa de ajuda divina. Aonde isso, pastor? Versículo 5. Os apóstolos disseram ao Senhor: Jesus, faça a nossa fé crescer. Aí Jesus fala: se tiver a fé com um grão de mostarda, poderiam dizer à amoeira: arranque-se e plante-se ao mar, e ela obedeceria. Jesus então dá uma advertência, uma aula para esses discípulos. Jesus deixa claro que a tarefa dada por ele seria possível ser realizada se tiver em plena confiança em Deus. Jesus fala, se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai dizer, pega essa moeira, arranca, planta no mar e ela vai obedecer. Acerca de fé, Jesus começa a trazer fé para essas pessoas. Essa resposta foi um consolo para aqueles que estavam ouvindo. Essa resposta foi uma coragem para aqueles que estavam ouvindo. Porém, antes que pudessem concluir tudo isso, Jesus chega e fala assim, eu tenho uma história para contar.
Eu tenho a história do fazendeiro e do servo. Vocês são servos. Qual a atitude correta, a verdadeira intenção de coração? Então, pastor, chegou a hora de me explicar qual é essa parábola do servo aí, do fazendeiro. Deus está falando para eu ser esse escravo aí. Como é que é? Deus está falando sobre servo, sobre escravo. Não há certeza, né? Alguns intérpretes, alguns debates sobre alguns intérpretes sobre se é escravo ou servo, sendo que servo é um trabalhador livre. Entretanto, de qualquer forma, a parábola do fazendeiro e do servo mostra o relacionamento frio e impessoal que era comum no primeiro século. O patrão e o empregado. Isso era bem dividido no primeiro século, ou então, para quem preferia aí, né, a tradução do escravo, né, esse distanciamento do primeiro século, né, onde existia o patrão e o empregado bem distante. Então, após o servo trabalhar o dia inteiro no campo, após o servo trabalhar, né, cuidando do gado, arando terra, o fazendeiro ordena que o servo o sirva. Somente depois, e o servo somente poderia se alimentar depois de alimentar o seu senhor. Isso não é um pedido, isso não é algo que foi conversado, isso é uma ordem que o Senhor dava ao servo, que ele só poderia se alimentar após cuidar de tudo e após o seu senhor ter comido. Então, após realizar as tarefas, o Senhor, né, aqui, perceba, o Senhor não faz nenhum elogio, o Senhor não faz, né, no versículo, aqui no versículo de número 9, obrigado, aqui, versículo Lucas 17, 9 diz assim: e acaso o Senhor agradece ao servo por fazer o que for ordenado? Acaso o Senhor por acaso agradece a esse servo, faz algum elogio por ele ter feito o que foi ordenado? Não. Por quê? Porque não há nada mais do que esperado que o servo fizesse isso. Porque era uma ordem, porque era, né, uma obrigação do servo cuidar, trabalhar, cuidar da casa, cuidar do seu senhor e depois receber e depois comer. Cuidar de tudo e depois receber a comida, comer, preparar aquilo que era dele. Então, o ensino dessa parábola está no versículo de número 10, que diz: quando tiverem feito tudo o que for ordenado, devem dizer: nós somos servos inúteis e apenas cumprimos o nosso dever. Jesus está direcionando essa fala, Jesus está direcionando essa palavra a os seus discípulos e seguidores. E ele está ensinando o significado, o que significava ser servo. Não tem nenhum louvor em fazer o que você já fez. O que você está fazendo é uma obrigação, é uma tarefa. Faça, não espere recompensa, não espere palminha, não espere tapinha nas costas, porque você está aqui para servir ao seu Senhor. Jesus está ensinando o que realmente significa ser servo. E vivemos como crentes imaturos. Vivemos hoje, 2000 anos depois, como crentes imaturos, esperando recompensas humanas ou recompensas até mesmo divinas por algo que é uma ordenança do Senhor, que é uma ordenança de Deus. Querido meu irmão, minha irmã que está nos escutando, que está nos assistindo, você não está fazendo favor para Deus. Nós não estamos fazendo favor em executar o que foi ordenado. Deus não precisa te agradecer pelo que Ele te ordenou. Pelo contrário, nós estamos fazendo nossa obrigação como servo do Deus vivo. Nós estamos executando a nossa obrigação. Não há tapinha nas costas, não há... Deus não tem que, né, se colocar como humildade. Não, Ele é Deus.
Ele é Deus. Você não está fazendo favor para Deus. Se entendermos essa parábola, que Jesus, a ordem do fazendeiro, possa ter causado insatisfação nesse servo, após cuidar da terra, ainda precisou servir o Senhor antes que pudesse se alimentar. Talvez isso possa trazer insatisfação para mim e para você. Caramba, o cara estava cansado, trabalhou o dia inteiro, ainda tinha que servir ao Senhor. Caramba, o cara trabalhou o dia inteiro, cuidou da terra, cuidou do gado, ainda tem que servir ao Senhor, ao seu Senhor, né? Ao fazendeiro, ainda tem que servir ao fazendeiro, ao dono da terra. Mas nós temos que entender isso que Jesus conta como o reino de Deus, como as coisas são diferentes no reino de Deus. Pois se somos verdadeiros servos, aqueles que entendem o significado de servir a Deus não realiza as suas tarefas como obrigação. Não realiza o serviço na casa do Senhor, na igreja, como uma obrigação. Você não realiza aquilo que está executando na casa de Deus como uma obrigação, mas faz de bom grado e de alegria no coração. Quem trabalha e serve a Deus, trabalha com alegria e com gratidão por estar servindo ao seu Senhor. Não trabalha com ódio, nossa, não acredito que eu vou ter que falar isso, não acredito que eu vou ter que orar lá na frente porque o pastor está pedindo, não acredito que eu vou ter que fazer isso, não acredito que eu vou ter que cuidar dos jovens, não acredito que eu vou ter que abrir culto, pelo amor de Deus. Quem trabalha para o Senhor, trabalha com alegria e entende o verdadeiro significado de servir a Deus. Esse servo não estava buscando nenhuma recompensa. E Jesus fala, olha, o Senhor por acaso agradece o servo fazer o que foi ordenado? Não. Apenas cumprimos o nosso dever. Por isso, querido, qual lição nós temos que tirar dessa parábola? A nossa verdadeira intenção está no nosso coração. O ponto principal dessa parábola não está no fazer, mas como eu devo fazer. Qual intenção nós temos servido ao Senhor? Ou nós temos murmurado que está faltando isso, está faltando aquilo? Ou nós temos colocado a mão no arado para que, se o meu irmão está fazendo falta, eu dou a mão para ele, para sustentar cada vez mais o reino de Deus e a pregação na igreja. E que aquela igreja sirva de um celeiro de Deus realmente. Eu estou reclamando que meu irmão está fazendo errado, ou eu estou dando a mão para ele para fazer junto? Eu estou reclamando de ir lá na frente, fazer uma oração, de executar uma tarefa, bufando quando o pastor pede algo, ou eu estou executando a minha tarefa com alegria, porque não é para o pastor, porque pode vir outro depois, não é por membro de igreja, não, eu estou fazendo para Deus. Qual é a intenção verdadeira do seu coração? É receber aplauso, palminha e tapinha nas costas, ou receber de Deus a poderosa recompensa? Ou melhor, ou não receber, não está coração em recompensa nenhuma, e sim agradar o coração de Deus. Por último ainda não, desculpa. Por segundo, nós devemos entender qual é a nossa posição. Em Mateus 18, capítulo 1, em Marcos 9, versículo 34, Marcos 10, 37, em Lucas 9, 46, em Lucas 22, 24, os discípulos estavam preocupados em perguntar a Jesus qual deles seria o maior no reino dos céus. E Jesus chega para eles e fala: vocês querem ser bons? Vocês querem mesmo? Vocês querem? Sirva a Deus.
Não busca recompensa, não busca qual vai ser o maior, não. Quem que vai sentar do meu lado, quem que vai sentar do outro. Não busca isso, não. Busca servir a Deus. Qual servo que busca recompensa? Não. Sirva a Deus. Entenda a sua posição, assim como nós devemos nos humilhar. Se o próprio Cristo se entregou, se humilhou como homem, nós vamos nos humilhar ao Senhor como servos que somos. Se somos verdadeiros seguidores de Cristo, querido, então necessariamente somos servos. Porque Ele se preocupou a nos ensinar o verdadeiro significado de servir. Que a cada vez, que a cada dia, possamos aprender com esse Mestre. Possamos aprender com Jesus Cristo. E que possamos aprender ouvindo suas doces palavras, mas também ouvindo palavras duras como essas. E seguindo o exemplo. Se alguém quiser ser o primeiro, Marcos 9:35. Se alguém quiser ser o primeiro, então será o último, servo de todos. Mas se não seres vós assim, antes o maior dentre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior, quem está à mesa ou quem serve? Porventura, não é o que está à mesa. Ou, porém, entre vós, sou como aquele que serve. Palavra do Senhor, Lucas 22:26. E por último, para finalizarmos agora sim, não busque recompensas. Uma outra lição constante que Jesus ensinou aqui nesse momento, nessa parábola, é: não devemos trabalhar buscando recompensas do reino de Deus. Nossa relação com Deus nunca será de empregado e empregador, onde recebemos salário, direitos, CLT. Ninguém pode reivindicar de Deus jamais os serviços prestados, as horas trabalhadas. Deus não é devedor a mim ou a você. Por isso não devemos esperar recompensa por tarefas. Não merecemos elogios por termos feito a nossa própria obrigação. Nosso Senhor é bondoso, justo, rico em misericórdia. Sabemos que Ele recompensa seus servos, mas a recompensa não é por merecimento ou por mérito pessoal. É unicamente, entenda isso, é unicamente pela maravilhosa graça de Deus. Maravilhosa graça de Deus. Somos servos, servos somos. Vivemos essa graça. Vivemos e trabalhamos pela graça de Deus, não porque merecemos, mas porque Ele se entregou na cruz do Calvário por cada um de nós. Porque Ele se entregou por cada um de nós. Não pelos meus méritos, não pelo meu esforço, pelo meu trabalho, pela gasolina que eu gasto, não. E pela graça de Deus que somos salvos. Mediante a fé em Cristo, o nosso Senhor. Feche seus olhos, eu quero orar pela sua vida. Eu quero orar pela sua casa, pela sua vida, qual tem sido a sua intenção no reino de Deus, qual tem sido o seu esforço para buscar esse reino maravilhoso, o reino de Deus. E eu quero orar pela sua vida, em nome de Jesus. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, meu clamor, tu escutas
fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperanças sem fim. Ao sentir o teu toque e tua bondade, liberta o meu ser ao clamor. Nesse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Eis-me aqui outra vez diante de ti, abro meu coração, teu clamor tu me escutas e fazes cair as barreiras em mim. És fiel, Senhor, e dizes palavras de amor, esperança sem fim. Ao sentir o seu toque, a tua bondade liberta o meu ser. No calor desse lugar eu venho me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso. Me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer te preciso, me derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, me derramar, dizer que te amo, me derramar, dizer que preciso de ti, Senhor, derramar, dizer que sou grato, me derramar, dizer que és formoso, Senhor. Deus Todo-Poderoso, queremos ser servos teus, homens e mulheres pautados na tua palavra. Que a tua palavra cheia de misericórdia e graça venha sobre nós. Nós somos apenas servos teus, homens e mulheres que nos colocamos diante de ti, ajoelhados diante de ti, prostrados com o coração diante da tua vontade, do teu querer. Por isso eu quero me derramar a ti como servo teu, dizer que te amo. Queremos nos derramar, Senhor, nessa noite, dizer que precisamos de ti, que somos gratos, dizer que somente tu és formoso, Deus. Não queremos buscar reconhecimento, Senhor, em ti. Fazemos a nossa parte, fazemos o teu querer, fazemos, Senhor, aquilo que fomos ordenados para fazer. Por isso somos gratos a ti. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor confiou essa tarefa tão importante de pregar o Evangelho a cada um de nós. E o teu Espírito tem feito maravilhas a cada passo. O teu Espírito tem feito maravilhas diante do teu querer. Que somos apenas instrumentos teus, instrumentos da tua graça. Muito obrigado, Deus.